Sejam bem-vindos, meus amigos Collabers, para mais uma aula. Vixe, esse cabo aqui atrapalhou de novo. Sejam bem-vindos, meus amigos do Collab, para mais uma aula. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Para você que não me conhece, eu sou o Samuel, um dos participantes hoje do Team Street Brasil na parte de conteúdo, e eu vou estar com vocês hoje, nesses próximos minutos, falando sobre um assunto que, irmão, é muito poderoso. Então se prepara o seu coração, e acho que antes de a gente começar essa aula a gente pode orar. E Deus está vendo você pulando a minha oração aí no botão de 15 segundos. Então eu quero que você não pule, você ore junto comigo. Feche o seu olho e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esse tempo, por essa aula que nós estamos, que eu vou poder ministrar para esses meus amigos hoje, que essa palavra possa chegar no coração deles como uma semente em um solo fértil e que isso possa frutificar onde quer que eles estejam, seja na escola, nas casas, e que isso possa ser algo verdadeiro e profundo no coração de cada um. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre legado. Esse tema é um tema muito profundo e eu não sei o que vem na sua mente quando nós falamos sobre essa palavra, mas hoje no nosso mundo atual ela foi muito desvalorizada e se perdida um pouco na sua essência, porque a gente associa muito legado a algo que os nossos antepassados talvez deixaram para nós, talvez uma cultura, uma herança, seja ela física, seja ela espiritual de alguma forma. Mas o legado, ele tem várias camadas, e essa palavra ela é muito densa, e eu quero trazer um pouco dessa visão para vocês hoje. O legado, ele não é somente aquilo que você faz, não é somente aquilo que alguém já fez, mas é aquilo que você inspira alguém a fazer, é aquilo que você inspira uma outra pessoa a viver talvez da forma como você vive, ou aquilo que você deixa como inspiração para alguém. Nós, como Collab, temos falado muito através dessa imagem visual que é a onda. Nós estamos surfando a onda e essas ondas que elas vêm uma após a outra, elas continuam surgindo, e o legado talvez ela possa se encaixar muito bem nessa ilustração. Quando nós falamos sobre uma onda, a onda ela não para, é uma onda atrás da outra. A onda ela não para em você, ela não parou em mim e ela não vai parar depois de você. E essa é a ideia do legado, é uma onda que não para, é uma onda após a outra, é uma onda que puxa a outra. Então quando a gente pensa em legado, eu quero que você também já traga a sua memória, a sua visão, essa imagem de uma onda após a outra. Quando você olha para os grandes homens da Bíblia, grandes líderes que o Senhor tem levantado ao longo do tempo, que fizeram parte desse mover de Deus, nessa construção da história, você vai ver que existe um processo muito semelhante entre todos eles. O Senhor capacita, o Senhor sustenta, mas principalmente o Senhor também dá visão para cada um deles. E o que é essa visão? Para onde essa visão vai? De onde surge essa visão? O que ela significa? Essa visão, ela não é somente a compreensão e o entendimento de onde você quer chegar ou como você vai fazer para chegar no lugar desejado. Mas quando você olha para a integridade dessa palavra, o que ela significa, o que ela representa, ela também significa você entender qual é o legado que você vai deixar, aonde vai parar aquilo que você começou. Legado, de uma forma direta e simples, é aquilo que continua vivo quando você não está mais presente. São sementes que são lançadas, que vão frutificar, talvez em gerações que você nunca veja, mas que vão ser tocadas e marcadas por aquilo que você começou. Agora que esses termos ficaram mais claros para você, e eu imagino que você já entendeu um pouco a direção que a gente está seguindo aqui, mas falar sobre legado dentro do seu contexto escolar me faz te gerar uma reflexão. Será que a visão que Deus te encarregou, a visão que Deus te entregou em relação à sua escola, em relação ao ambiente escolar, será que essa visão ela morre no momento em que você deixar esse período da sua vida? Ou ela expande? Em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 2, Moisés diz o seguinte: estou com 120 anos, já não sou mais capaz de liderá-los. Já no versículo 7, logo em seguida, a Bíblia nos mostra que Moisés convoca Josué e diz o seguinte para ele diante de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor lhes prometeu. Você já sabe o contexto disso aqui. O povo de Israel era escravo do Egito e o Senhor havia lhes prometido uma nação, uma terra, a terra prometida. Ali nessa terra seria o lugar onde o Senhor habitaria e que aquela nação seria a referência para as outras nações.
E aí Moisés é levantado como esse líder para que essa promessa começasse a ser cumprida, para que aquele povo pudesse ser liberto da escravidão e começasse a sua jornada em direção à promessa. Presta atenção aqui comigo. Moisés entendeu de que a promessa não era sobre aquilo que ele faria ou aquilo que ele seria. Moisés era um servo, um instrumento para uma visão muito maior do que ele. A promessa não estava sobre Moisés, mas a conclusão e a promessa final e o objetivo final era que o povo pudesse chegar na Terra Prometida, ter um encontro com a presença de Deus e se tornasse a referência para as nações. Da mesma forma que Moisés entendeu que ele era somente um instrumento de uma visão muito maior que ele, será que você já conseguiu entender isso? De que você na sua escola é apenas um instrumento do Senhor para uma visão muito maior do que você? O Senhor deu esse desejo no seu coração e isso queima dentro de você, não porque você vai fazer grandes coisas, não porque o objetivo final é que você viva experiências e que você desfrute do mover de Deus, mas porque você foi escolhido pelo Senhor, você foi levantado para que uma escola, uma geração e um grupo de pessoas pudesse desfrutar de uma promessa, e essa promessa é Jesus, essa promessa é o Espírito Santo, essa é a promessa do Evangelho. Uma vez que você entende que a promessa não é sobre você, a sua visão começa a ser ampliada. Da mesma forma como Moisés entendeu de que a promessa do Senhor não era sobre ele, e sim sobre um povo, a sua postura ali é diferente. Ele entende de que existe a necessidade de ter um sucessor, existe a necessidade da promessa continuar de pé, da visão que o Senhor entregou para ele continuar existindo. E para isso ele levanta Josué como aquele que o Senhor escolheu para continuar e efetuar de fato a promessa que o Senhor havia depositado sobre aquele povo. Entendendo tudo isso, talvez as dúvidas que venham à sua mente sejam: como que eu faço para que a visão que eu tenho não esteja sobre mim, e sim sobre as pessoas que estão sendo alvos dessa promessa? Como que eu faço para que a visão que Deus me deu não morra no momento em que eu saia desse ambiente, mas que ela continue perpetuando através das próximas gerações? E eu vou te dar 2 passos práticos para que você entenda como você pode fazer isso de uma forma eficaz. O primeiro passo é oração. É muito mais simples do que a gente imagina. Você precisa se colocar em oração, orar para que o Senhor levante pessoas e entender que esse movimento não é seu, não te pertence. Em Filipenses 1, no versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel para continuar a obra que Ele começou. Busque ao Senhor e clame a Ele para que Ele levante servos fiéis que possam fazer parte dessa jornada com você. Da mesma forma como você foi levantado, você, Moisés, que foi levantado para libertar uma geração do pecado, libertar uma geração da promiscuidade, libertar uma geração dos seus vícios, você vai ser também aquele que vai escolher o Josué, que vai continuar essa visão, que vai continuar o movimento que o Senhor trouxe e te deu como promessa. O segundo passo prático é você compartilhar essa visão. É você caminhar com pessoas, gerar Jesus dentro delas, para fazer com que o coração delas também queime da mesma forma que o seu está queimando, pelas pessoas do seu ambiente escolar. Você precisa gerar dessa mesma paixão que o Senhor colocou sobre você em outras pessoas. E isso também é papel nosso. E como que a gente faz isso? É discipulando. É compartilhando, é vivendo a vida na vida e também transmitindo desse fogo que o Senhor colocou no seu coração. Uma vez que você começa a gerar isso em outras pessoas, elas também recebem dessa unção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Eu vou simplificar ainda mais para você. De que forma você pode gerar esse coração que o Senhor te deu em relação ao ambiente escolar que você vive hoje em uma outra pessoa? A intencionalidade é a chave para isso. Quando nós falamos sobre intencionalidade, você precisa associar isso diretamente ao discipulado, a você discipular gerando Jesus em uma outra pessoa. Agora, quando você gera Jesus em uma outra pessoa, que talvez seja imatura na fé ou mais nova do que você entende que ela vive processos diferentes do seu. Agora, de que forma você pode trazer essa pessoa para o seu contexto, para a sua vida, para que ela comece a aprender e se desenvolver a ponto de continuar aquilo que uma vez você começou?
Eu vou te dar 4 passos de que forma isso vai acontecer dentro desse discipulado. O primeiro delas é: você faz e essa outra pessoa vê. Deixe com que essa pessoa veja a forma como você faz. Deixe essa pessoa ver a forma como você lidera. Deixe essa pessoa ver a forma como você ministra. Deixe essa pessoa ver a paixão que você tem por Jesus, as estratégias que você usa. Daqui a pouco, você faz e ela te ajuda. Agora você faz, mas você traz ela para perto, de forma em que ela participe também de forma prática naquilo que você faz. Enquanto você ministra, ela também ministra. Enquanto você faz um momento de louvor, ela também participa. Enquanto você fala de Jesus para uma pessoa, ela também está junto. E ela começa a ter suas primeiras conversas, você começa a dar liberdade para ela cada vez mais. O terceiro passo, ela faz e você ajuda. Agora que ela já viu você fazendo, ela já recebeu essa primeira introdução, já colocou a mão na massa, ela faz e você está ali ajudando ela. Então ela conhece outras pessoas, ela começa a ministrar sobre o evangelho e você está ali em caso ela precise de ajuda. Você permite com que ela faça as ministrações, mas você está ali ajudando, guiando, dando todo o suporte que é necessário. E o quarto passo, agora ela faz e você vê. Agora essa pessoa que já fez aquilo que você está acostumado a fazer, ela já aprendeu as etapas, ela já entendeu aquilo que precisa ser feito, ela começa a fazer e você começa a dar esse suporte. Vendo, entendendo, sabendo alguns pontos de melhoria, dando alguns feedbacks, sendo cauteloso na forma como você participa e abrindo cada vez mais margem para que essa pessoa possa fazer, participar e estar ativa de forma prática. Entenda que cada pessoa recebeu um dom e talento de Deus específico e único sobre elas. As pessoas com que você vai caminhar vão ser diferentes e vão ter visões talvez diferentes das suas, e tá tudo bem. Tá tudo bem você entender de que Deus pode levantar um sucessor que não faça a mesma coisa que você, que não aconteça da mesma forma como acontecia quando você estava naquele ambiente, mas é entender de que a essência do evangelho, que Jesus está sendo pregado, que o arrependimento está sendo gerado nas pessoas, isso é o essencial. A forma como isso vai acontecer eu não sei. E, para ser bem sincero, pouco importa. O que importa é que se esses pontos estão sendo efetuados de forma viva, se Jesus está sendo pregado, se o arrependimento dos pecados está acontecendo dentro das pessoas, se a redenção de Jesus está alcançando o coração das pessoas que ali estão presentes. É entender de que o seu papel é gerar essa compreensão no coração de uma outra pessoa que vai continuar com essa mesma visão. Não da forma como você faz, mas mantendo a essência verdadeira daquilo que o Senhor colocou no seu coração. O que eu tive dificuldade de entender é que as coisas não aconteceram da forma como eu imaginei que aconteceria. Não seria o meu movimento, não seria da forma como eu fazia, mas que outras ondas viriam e que pessoas com dons e talentos diferentes dos meus continuariam aquilo que o Senhor começou. Então, quando eu saí, começou um movimento para meninas e depois um outro movimento com pessoas mais novas, um movimento de louvor, e tudo isso faz parte daquilo que você começa gerando no Senhor e vai derramando sobre as pessoas, mas elas recebem da forma como o Senhor deseja que elas recebam. Até esse ponto, a gente tem falado bastante sobre como você deixa um legado através do movimento que você começou. Mas eu quero te trazer uma nova perspectiva. O legado, ele não só acontece quando você permanece em um movimento que foi começado em um lugar. Mas o legado principal é quando você transforma a vida de uma pessoa e você muda o rumo da direção da vida dela através de uma atitude ou de algo que você fez para ela. Entenda que o movimento, ele é só o início, ele não é a linha de chegada. As 4 paredes de uma sala, eles são o início de uma grande jornada que essa pessoa vai ter com Cristo. E entender que o legado vai muito além de permanecer com uma bandeira levantada, de um movimento numa escola, mas é você saber ser intencional em gerar Jesus no coração dessas pessoas, de uma forma em que o rumo da vida delas seja transformado. E você fez parte disso. Você deixou esse legado. Você foi um instrumento que Deus usou para que a vida delas fosse completamente transformada daquele ponto em diante. Deixar um legado é você saber que as pessoas que passaram por você ou por aquilo que você deixou nunca mais permaneceram as mesmas. Senhor, eu oro para que
esse menino, essa menina que está ouvindo essa aula, Senhor, seja completamente confrontado pelo Teu amor. Confrontado por entender de que a visão é muito maior do que o instrumento que efetua ela, Senhor. Eu oro para que, a partir desse dia, o Senhor levante pessoas para continuarem a boa obra que o Senhor deu início. Pessoas que vão queimar por Ti da mesma forma como esse adolescente tem queimado. E eu oro e Te agradeço, sabendo e tendo a plena convicção de que o Senhor é bom e que o Senhor fará a Tua vontade em cada ambiente escolar. Em nome de Jesus.